Graça e paz, irmãos, amém. Hoje quero compartilhar com vocês uma reflexão que o Senhor fez pra mim aqui agora, neste momento, que eu tô mandando com meu esposo, que eu devo gravar antes que eu esqueça. Eu tava fazendo minha unha dos pés e quando faz a francesinha, não sei se vocês sabem, tem que ter uma camada de um cintilante baixo, aí tem que ter uma camada de que eu uso leite de coco, aí depois o branco que é da francesinha, aí uma camada de renda e depois a gente encerra com extra brilho. Beleza. E quando eu fiz a primeira vez minha unha essa semana, que foi tipo na sexta-feira, eu fiz todas essas camadas de uma vez. Então eu passei o cintilante, aí depois eu passei o leite de coco, depois eu fiz a francesinha e depois eu passei a renda. Resultado disso, em 24 horas não deu tempo de secar. Então no outro dia que eu usei o tênis, já deformou essa minha unha. E aí eu tive que refazer todo esse processo. E hoje, né, eu tava terminando o penúltimo processo porque eu resolvi fazer por etapas. Não escolhi fazer pela loucura, né? Fiz por etapas. Então, eu fiz primeiro o cintilante, esperei secar, fiz o leite de coco, esperei um dia, depois eu fiz a camada francesinha e esperei um dia e hoje estava passando a renda por cima. E nisso, o que nós podemos trazer para aplicação na nossa vida? Muitas das vezes nós queremos avançar o processo, né? Queremos ter um resultado rápido e passamos várias camadas. Então nós passamos isso e isso, aquilo para ter uma aparência boa, né? Uma francesinha maneira. Mas quando chega a hora do aperto, né? Que vem um tênis, que vem uma sandália que aperta aquela unha e ainda não estava preparada completamente para receber esse aperto, acaba sendo deformado, aí perde a essência, né, do que era para ser bonitinho, fica meio zoado. E aí me recordo da palavra lá da figueira infrutífera, no momento que Jesus amaldiçoa a figueira porque ele está com fome e ele se achega até ela porque vê belas folhas e pensa, pô, ela tá com frutos. E ele com fome, né, o útil agradável, ele chega e procura frutos e ele não encontra frutos nessa figueira. E neste momento ele amaldiçoa aquela figueira. Essa palavra tem em Mateus no capítulo 18 até o 22. E o que significa isso, né, na nossa vida? A figueira, ela estava demonstrando ali que tinha frutos. Toda a essência visual dela, né, visivelmente, era de que ela tinha frutos. Mas no momento em que Jesus procurou frutos nela, não encontrou. E é assim na nossa vida. Muitas das vezes nós pulamos etapas, processos, porque nós queremos um resultado rápido para viver de aparência. E já lembro de algo, né, que eu tenho lutado muito, que é para o Mojaro. Meu Deus, como eu tenho lutado com isso. Por quê? O Mojaro é um resultado rápido. E aí quando eu vejo alguém utilizando o Mojaro e tem um resultado rápido, eu fico com uma inveja gospel. Eu penso que começa a vir uma inveja no meu coração, porque eu também queria resultado rápido. E aí eu tenho que orar ao Senhor para repreender essa inveja que tá na minha vida, na vida do meu coleguinha. Por quê? Porque quando o momento que eu orei pedindo ao Senhor que eu também queria resultado rápido, o Senhor disse assim, olha, não é pelo resultado rápido, você precisa aprender a amar o processo. Porque não adianta te dar um resultado agora, você não tem condições de manter esse medicamento para todo o sempre. Então, quando você parar, você não aprendeu no processo, você vai voltar para o início e vai ter que começar tudo de novo. Você já está na metade do caminho. Eu já tenho reeducado a minha alimentação, a minha mente, né, o meu domínio. Ainda tenho minhas dificuldades, mas já estou no meio do processo. Se eu utilizo o caminho mais rápido, o caminho que me dá resultados sem um processo, quando terminar esse resultado, o meu processo ele vai ter que começar do início, porque eu não aprendi nada. Eu vou voltar ao meu estágio inicial e é assim a nossa vida. Eu tive que começar a fazer minha unha de novo. Por quê? Porque eu quis pular o processo, a etapa. E na hora que a gente coloca o tênis, na hora que chega o aperto, nós nos frustramos, nós quebramos a cara e ficamos, poxa, e aí? Como que fica? Tudo que eu aprendi?
Não fica, porque você não aprendeu, você pulou o processo, pulou etapas, e é assim na nossa vida. Então que hoje a Bíblia vai dizer assim, ó, que quando Jesus chega até essa figueira e procura e não encontra, ele a amaldiçoa. Então o resultado que era para ser uma bênção acabou virando uma maldição. Nós vestimos uma máscara e falamos, ó, nós temos frutos, Senhor. Nós temos frutos, Senhor. E na hora que o Senhor vem nos procurar frutos em nós não tem. E acabamos recebendo uma maldição. Não que Jesus nos amaldiçoa, mas a própria situação acaba nos gerando uma maldição, porque não tem como lidar com o processo. Então a Bíblia vai dizer assim, que após ele se retirou e quando eles voltaram com os discípulos, aquela figueira estava morta. E aí os discípulos oraram para Jesus e falaram assim, caramba, funcionou mesmo. E Jesus diz assim, olha, se tudo que pedires em meu nome crendo, recebereis. Só que nós utilizamos essa palavra para o nosso benefício, né? Aí eu creio que vai dar isso aqui para mim, esse salário vai cair para mim, a minha restituição do posto de renda vai ser bom, vai ser incrível tal coisa, porque tudo que eu pedir no nome de Jesus, ele vai fazer. Mas esquecemos de pedir ajuda no meio do processo, para suportar o processo. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, que ele não dá prova sobre-humana e que não podemos suportar, então ela é humana. Ou seja, eu e você conseguem suportar, ela não é sobre-humana, ela é humana. Então nós precisamos engolir o nosso choro, o nosso vitimismo, o nosso ego, para poder suportar o processo. E nós queremos abortar muitas das vezes uma promessa que o Senhor nos deu, por quê? Porque nós queremos o resultado. Nós queremos o resultado imediato. Mas não conseguimos suportar esse resultado, porque quando chega esse resultado sem o caminhar do processo, nós não conseguimos suportar. É por isso que uma bênção antes da hora, né, uma promessa antes da hora do Senhor, muitos dizem que vira maldição, mas não é porque não era uma bênção do Senhor, é porque é fora de tempo. Nós não conseguimos sustentar isso num processo. E isso é em todas as áreas da nossa vida, no emprego, no casamento, no relacionamento, no nosso chamado ministerial, em tudo isso, o Senhor tem nos direcionado a um processo. Antes de cada resultado, há um processo. E sem esse processo, nós não conseguimos manter as promessas do Senhor e acabamos nos frustrando e perguntando, não foi o Senhor quem deu? Não foi o Senhor quem prometeu? Ora, foi o Senhor quem prometeu, mas como que nós chegamos até esse resultado? Pelo processo que o Senhor nos colocou escalando, né? Ou de um resultado de mão de ar imediato, que uma semana nós ficamos 5 quilos mais leve. Ou seja, em uma semana nós pulamos 5 etapas. Então, essa palavra para você e para mim refletir, porque ela atinge primeiro a mim, sobre todas as nossas decisões, o nosso passo a passo, a nossa conduta diante do processo, é quem vai mostrar quem seremos no resultado. Então, que em nome de Jesus, esse discernimento que hoje o Senhor me deu, obrigado Jesus, também caia no entendimento, no seu entendimento, que possamos vencer, não pela nossa força, não apenas pelo resultado, mas pelo processo que o Senhor nos dá para aperfeiçoar. E aí o Senhor vai fazer segundo a vontade dele na hora dele. Amém? Um abraço.